Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto, eu sou do canal Super Indetectável. E o que eu tô fazendo aqui hoje? Hoje eu vim falar sobre os mocinhos e os vilões do Big Brother Brasil. Eu vou falar de BBB aqui, mas ele não tá tão fora assim dos assuntos do canal, não. Por isso eu queria te convidar para assistir, pra gente conversar e refletir um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho depois da vinheta. E para começar, como sempre, eu gostaria de te convidar para poder clicar no sininho para ser alertado toda vez que eu colocar um vídeo novo por aqui, já que eu não tenho tanta regularidade. E se você gostar do conteúdo desse vídeo, deixa um curtir, deixa um comentário, compartilha com as pessoas que você conhece e gosta e acha que vão se interessar por esse assunto, porque isso também faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e ele começa a indicar para outras pessoas. E se você quiser apoiar esse canal na produção de conteúdo de forma financeira, a partir de R$ 2,99 você já pode colaborar clicando aqui no botão Seja Membro. E hoje eu queria começar esse vídeo perguntando o seguinte: para você, quem é o maior mocinho ou mocinha e quem é o maior vilão ou vilã dessa edição 21 do Big Brother Brasil? E eu já queria começar esse vídeo falando que eu não tô passando pano pra ninguém, puxando sardinha, até porque as minhas críticas estão sendo feitas. Eu só tô querendo fazer com que a gente reflita sobre algumas questões que eu considero muito importantes. Eu queria falar mais uma vez sobre o cancelamento, esse linchamento, né, que sai muitas vezes do virtual, do linchamento virtual, para um linchamento, não linchamento como as vias de fato, mas uma total desprezo por algumas pessoas que têm um comportamento diferente do que a gente considera que seja adequado. Até porque agora a gente está vivendo uma era de paladinos da justiça, né, onde todo mundo é o detentor do que é certo, né, que é o crítico do que é errado. E eu queria levam vocês a pensar um pouquinho sobre isso. E apesar de acreditar que o BBB ele não tem um script onde as pessoas que estão ali dentro sejam personagens, elas vivam personagens 24 horas por dia, fica muito claro quando você assiste, por exemplo, o pay-per-view, né, que é a versão paga do programa, que é 24 horas, e a versão editada, você percebe que existe sim uma tendência que os editores fazem para poder levar a maior parte da população que acessa o conteúdo gratuito a acreditar que certas pessoas são bons e certas pessoas são más. Então isso é interessante a gente começar a pensar nisso também. Eu mesmo, quem acompanha as minhas redes sociais deve ter visto, há dias atrás eu fiz um post que eu estava assistindo o pay-per-view e eu achei a Juliette uma pessoa extremamente tóxica. Eu até comentei, falei, gente, como essa menina é tóxica, né? E o Lucas também, como o Lucas é uma pessoa difícil de conviver, né? Lá dentro da casa era, né? Antes dele sair, mas como ele era uma pessoa difícil, as discussões com ele sempre eram muito tóxicas e inclusive atiçou vários gatilhos de um relacionamento abusivo que eu tive, né? Que inclusive tem até um vídeo que eu vou colocar ele aqui. Então, isso tudo veio pra mim com uma situação bem complexa, porque lá dentro do pay-per-view era diferente, você vê tudo que tá acontecendo, enquanto na versão editada não, é selecionado. Apesar de a Juliette, o Lucas, eu ser fã dele, sigo e curto muito e torço muito pelo sucesso dele, e a Juliette ser a minha principal candidata, que eu gostaria que ganhasse essa versão, essa edição 21. Mesmo assim, é aquela coisa, eu observei, eu notei e eu percebi que eles têm questões muito sérias para ser tratadas, mas são os meus candidatos favoritos. Eu não penso que eles sejam os mocinhos e que existam vilões ali dentro até agora. Mas o problema, na minha opinião, é que de a gente pegar um programa como o BBB, que é um programa de entretenimento, e transformar ele como uma vitrine para poder julgar, condenar e executar algumas sentenças em cima de algumas pessoas que estão vivendo ali dentro, né? Eu vou criar, então, vilões reais da vida real e eu vou criar mocinhos da vida real, como se fosse completamente desconsiderado o ambiente hostil, extremo, né, de limite que eles estão vivendo. Até porque se eu fosse para esse programa, era capaz de eu sair na primeira semana na votação, ou então de eu ser expulso por alguma coisa muito pior que eu pudesse fazer lá dentro. Ou você acha que você seria visto como uma pessoa absolutamente perfeita, impecável, né, a pessoa justa ali dentro? Você acha que você seria o campeão do Big Brother porque você se considera uma pessoa muito massa? Então eu sinto lhe dizer que se você se considera essa pessoa tão massa, tão foda, tão incrível, que ganharia fácil o Big Brother,
Muito cuidado, porque provavelmente você pode estar cometendo os mesmos erros e ser uma pessoa tão narcisista quanto a Carol Conká, que é uma das vilãs lá de dentro do programa. Até porque, meus queridos, imagina colocar Freddie Mercury, Cazuza, Renato Russo, Elton John dentro da mesma casa. Ia ser um cancelamento em massa. A gente não ia tirar o dedo do dislike das nossas redes sociais. Eles eram pessoas muito difíceis, são, né? O Elton John é uma pessoa muito difícil. E eu escolhi só viado não foi à toa, tá? Porque são pessoas que eu admiro muito e que eu sei que são pessoas muito difíceis de conviver também. Mas uma coisa que eu gostaria de lembrar é que os ídolos são ídolos porque eles são talentosos, não é porque eles são pessoas legais. A Carol Conká, por exemplo, é uma mulher narcisista, é uma mulher manipuladora, uma pessoa bem difícil de conviver, mas ela tem um talento, na minha opinião, que é inegável. A Lumena, por exemplo, é uma mulher que erra muito no ativismo, mas quem é que nunca errou? Quando eu olho nos vídeos, meus vídeos passados, lá nos primeiros vídeos, nos primórdios, quando tudo isso aqui do YouTube era mato, eu quero morrer com aquelas coisas que eu já falei. Eu ouvi dizer até que o registro de psicóloga da Lumena foi cassado. Olha só a que ponto que nós estamos levando algumas questões, né? A quão sério a gente está levando algumas questões. Lembrando que isso era para ser entretenimento. E eu não quero aqui passar pano, né? Como eu falei, eu não quero passar pano para ninguém ou tentar mudar a opinião. Eu só quero dizer que é o seguinte, apesar de o BBB ele poder ser uma vitrine para os comportamentos da nossa sociedade, ele não deve ser usado para que a gente possa se considerar os paladinos da justiça e possa julgar alguém a ponto de dizer se ela deve ser endeusada ou deve ser completamente destruída. A Carol Conká é uma pessoa horrível? Na minha opinião, sim. Mas ela é uma mulher preta, uma mulher que lutou muito para chegar onde ela chegou. E ela não tá lá porque ela é uma ativista ou porque ela é uma mulher preta, mas é porque ela é isso tudo e ela também é talentosa. E ela levantou muitas bandeiras legais e ela trouxe à tona questões e à tona a autoestima de pessoas que se inspiraram na história dela. E eu vou querer ser amigo dela? Não, eu provavelmente não ficaria amigo dela porque não é o tipo de pessoa que eu gostaria de conviver. Mas eu torço pelo sucesso dela, eu torço sim para que ela tenha muito sucesso, mas que ao mesmo tempo que ela também entenda que aquele comportamento dela, extremamente grosseiro, rude muitas vezes e manipulador, pode prejudicar e afastar as pessoas de próximo dela. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o talento, outra coisa é a maneira como ela lida. Muita gente fala assim, mas uma coisa não se desassocia da outra. Eu acredito que é como eu falei, se a gente colocasse algumas pessoas que são ídolos, que são fabulosos, expostos, a gente também viria que essas pessoas não são tão legais assim. João, mas quando eles entraram, eles sabiam que ia ter toda exposição. Mas o que você sabe ou eu sei sobre o que passa no coração de uma pessoa quando recebe uma proposta? A não ser que você tenha sido convidado ou convidada para entrar no Big Brother, você e eu não sabemos o que essas pessoas passaram pela cabeça dela, até mesmo porque muitas delas eram pessoas que tinham intenção de ser famosas ou de trabalhar com entretenimento. Então isso para elas podia ser uma vitrine muito boa. E eu não tô falando que a gente não possa sair para as redes sociais e falar e meter o pau naquela pessoa que a gente não quer e zoar com os memes que aparecem do 101% do Nego Di. Mas a gente tem que entender e aprender a entender e discernir o que é entretenimento, um programa de TV e o que é a vida real. Entender que ali dentro é um ambiente extremo, um ambiente hostil, um ambiente que é o tempo todo estimulado para gerar conflito e colocar com que essas pessoas se mostrem o máximo possível. E a gente precisa entender que não existe ninguém 100% bom, tampouco 100% mal. Eu sinceramente nem sei se eu devia estar falando sobre isso aqui no canal. Mas eu queria convidar vocês a pensar um pouquinho sobre isso, sabe? Eu não quero ser juiz de ninguém. E eu nem tenho moral para isso. E afinal de contas, você tem?